Olá, esse é o JC Entrevistas, lugar de expandir o debate, ampliar o diálogo, espaço onde você encontra sempre conteúdo completo. E antes de começarmos, te convido a se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e, claro, sempre compartilhar esse conteúdo. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios o pré-candidato à presidência da República pelo partido Avante, André Janones. Pré-candidato, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Cidade. Eu quem agradeço, Alexandre, a você, a toda a equipe do Grupo Cidade e à disposição aqui para a gente poder bater um papo e tentar contribuir aí com o debate político no nosso país. Bem, muitos têm falado sobre a tal da terceira via, né? Foi até criado esse título, esse nome, como se só pudessem existir 3 candidatos ou 3 possibilidades. E sempre essa tal dessa terceira via é desacreditada, tanto nas pesquisas quanto no próprio debate político. A quem interessa a não existência de uma terceira via forte? Primeiro, eu já rechaço a nomenclatura terceira via. Quando você fala em governar para uma via, você está dizendo que você vai governar para um nicho específico da sociedade. Ora, a primeira via governa para o nicho 1, vamos chamar assim, a segunda via para esse nicho 2 e a terceira via para um terceiro nicho. Eu defendo que minha candidatura se apresente como uma via única. Não única no sentido prepotente da palavra, de dizer que é a única opção, mas única no sentido de uma via que pretende governar para todos, unir o nosso país. Mas vamos nos referir aqui para poder identificar, comunicar de uma maneira clara como terceira via. Essa chamada terceira via aí, ela já começa de uma maneira muito errônea na minha visão, onde busca se unir a qualquer custo. Olha, a gente precisa unir, ter uma candidatura só representando a terceira via. Em primeiro lugar, na democracia, quanto mais candidaturas você tiver, menor a possibilidade de o eleitor ser obrigado a votar em alguém que ele não se identifica. Então, em uma democracia plena, em uma democracia efetiva, você tem N candidaturas para que o eleitor possa ter a opção dele de voto, se identificando realmente com aquela candidatura. Então, já respondo sua pergunta. Não ter essa terceira via, não ter essas candidaturas múltiplas, contribuem para que a polarização continue, ou seja, beneficia aqueles que hoje polarizam a disputa, né? O ex-presidente e o atual presidente. Eu também vejo com muita preocupação essa iniciativa de unir todas as candidaturas com o seguinte discurso: ora, se a minha candidatura não decolar, ou seja, se eu não tiver até a data tal um percentual mínimo nas pesquisas de intenção de voto, desisto da minha candidatura e apoio outra candidatura. Só desiste de candidatura quem tem projeto de poder, quem tem projeto de país, não desiste de uma candidatura. A minha proposta, os meus projetos para o país, eles são os mesmos. Se eu tiver um voto nas urnas e se eu tiver 100 milhões de votos nas urnas. Você não pode, um líder, alguém que se propõe a ser um estadista, não pode se guiar por pesquisas de intenção de voto. Então, faço essas ressalvas aqui, essas críticas aos caminhos que essas ditas terceiras vias têm tomado e aos quais eu não vou aderir, não vou seguir, trilhar esse mesmo caminho. Em algum momento alguém ou algum partido tentou convencê-lo a desistir? Fui convidado por N partidos para poder desistir da disputa presidencial, para sair candidato a deputado mesmo por outra legenda, ou a senador e até mesmo ao governo do estado de Minas Gerais, mas como eu disse, repito, a minha candidatura é uma candidatura que visa comunicar uma mensagem ao povo brasileiro. A minha candidatura, Alexandre, ela serve claramente para dar um lugar à mesa a pessoas que nunca tiveram. Isso que chamam do andar de baixo, que é o povo brasileiro mesmo, é quem trabalha, é quem tem que acordar 4 horas da manhã para pegar um transporte público lotado, precisa de atendimento na saúde, é a doméstica, é o servente de pedreiro, é o trabalhador braçal. Essa turma nunca teve representada numa candidatura presidencial. Essa turma nunca teve lugar à mesa. A minha candidatura, ela coloca essas pessoas na mesa. Prova que hoje a gente já tem 3% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha e IPEC, com 86% de desconhecimento no Brasil ainda. Ou seja, 25% de quem já ouviu o André Janones alguma vez na vida declara voto a ele. Isso mostra, repito, que essas pessoas que nunca tiveram voz estão tendo voz através da minha candidatura. Então, a minha pré-candidatura, ela tem uma responsabilidade muito grande e uma responsabilidade que vai além da responsabilidade eleitoral, de ter uma quantidade X de votos. É uma responsabilidade de dar voz à população mais pobre desse país, à classe trabalhadora.
Antes a gente conseguia conhecer um pouco do candidato até pelo nome do partido. Os partidos tinham um nome, era um partido socialista, um partido comunista, um partido liberal. Hoje os partidos perderam, inclusive, essa identidade. O senhor está no partido Avante. Quais são as bandeiras do Avante? As bandeiras do Avante são as bandeiras do povo brasileiro, o enfrentamento de problemas reais e comuns a todos os brasileiros. Que problemas são esses? Fome, desemprego, inflação, o alto preço dos alimentos, o alto preço do combustível, debates que deveriam estar à frente do debate ideológico, mas que infelizmente não estão. Hoje, o que toma conta do debate público, tanto em relação à parte da imprensa, a nós da classe política, a grande maioria dos formadores de opinião no nosso país, o debate que toma conta desses meios, dessas rodas de conversa, é o debate ideológico. Está todo mundo discutindo ideologia de gênero, escola sem partido, porte de arma, enquanto que quem está precisando de um médico lá pelo SUS é o homossexual, é o heterossexual. Quem está precisando de um transporte público de qualidade é o espírita, é o católico, é o evangélico, é o ateu. Então, perceba que esse debate ideológico, principalmente relacionado a pautas de costumes, eles estão tomando o lugar do enfrentamento dos problemas reais. O Avante é um partido que alguns podem ver como pragmático, mas que, assim como eu, o que eles chamam de pragmatismo, eu chamo de enfrentamento a problemas reais e comum a todos. Divergências sempre existirão. Agora, o papel de um líder, de alguém que se coloca como postulante ao cargo máximo de representação, que é o cargo de presidente da República, é buscar as convergências e não as divergências. Nós temos diferenças ideológicas? Temos, que elas fiquem restritas ao parlamento e que nós tenhamos na cadeira de presidente da República alguém que governe para todos. O senhor fala, inclusive, utiliza na sua propaganda, você diz que pode falar, pode encher a boca para falar de povo porque vem do povo. Vamos falar um pouco desse seu histórico, como o André Janones se tornou político. Muitos políticos vêm do povo, mas eu, mais do que vim do povo, eu sou o povo, eu continuo o povo. De onde eu saí, eu ainda frequento. Os lugares de onde eu saí, eu ainda frequento. Eu não sou um homem de posses. Eu sou um deputado federal que vive do salário de deputado federal. Eu não perdi o contato com a minha base. Eu não perdi o contato com as minhas raízes, com as minhas origens. Então, eu conheço a realidade dessa gente. Primeiro, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, e também enquanto deputado, que estive do lado dessas pessoas quando elas mais precisaram. Por exemplo, que foi o ponto alto do meu mandato de deputado federal, onde eu tripliquei o meu número de seguidores nas redes sociais, que foi quando da discussão do auxílio emergencial, que foi a grande marca do meu mandato, onde eu tive uma atuação muito combativa. Por quê? Porque eu vi que milhões de brasileiros estavam preocupados se eles iam ter R$600 para colocar comida na mesa, para alimentar os seus filhos, mas a classe política, a Câmara dos Deputados, à qual eu pertenço, estava preocupada com os debates ideológicos que eu acabei de dizer. Então, mais do que vir do povo, eu continuo sendo povo. Eu conheço a fome, eu conheço as diferenças regionais do nosso país, eu conheço a necessidade de quem está aqui no Nordeste, como de quem está lá no interior do Rio Grande do Sul, eu conheço a realidade do interior do país, que é uma realidade absolutamente diferente da realidade das grandes metrópoles, e conheço não porque vim do interior, eu conheço porque a minha família mora no interior ainda. Né? Então, eu mantive essa ligação com aqueles a quem eu represento e a quem eu dou voz no Congresso Nacional. É por isso que eu acredito no crescimento da nossa candidatura, é por isso que eu acredito que nós estaremos no segundo turno, mas é por isso também que eu sofro hoje um boicote, né, de alguns poucos setores de comunicação e principalmente da classe política, aí sim de uma grande parte da classe política. Nós temos aí algumas pré-candidaturas das ditas terceiras vias que se reúnem para decidir quem vai ser o candidato do Centro Democrático. Olha, 18 de maio nós anunciaremos quem será a terceira via. A terceira via será unificada. E aí eu me lembro aqui da célebre e imortal frase de Garrincha, né? Eles esqueceram de combinar com os russos. Ninguém do povo está sabendo que vai ser o candidato único, não, porque esse pessoal é ruim de voto, não decola, são soberbos, arrogantes e só não tem voto.
Um lá tem 1 ponto, o outro tem meio ponto, o outro tem 0,2%, e eles ainda estão achando que eles vão reunir entre eles para decidir quem é o candidato da terceira via. O dia que eu vi essa notícia, eu me perguntei, ora, se eles vão ser a única terceira via a partir de 18 de maio, eu vou ser o quê a partir de 18 de maio? E aí me veio a resposta, eu vou ser o candidato do povo, o candidato popular, que ao invés de se reunir com 3 ou 4 engomadinhos em uma sala com ar-condicionado, prefere reunir com o povão, esse mesmo povão, essa massa de gente que vai me levar para o segundo turno das eleições. E o que mais preocupa essa população, esse povo no momento, eu acredito que é o fantasma da inflação, que até um pouco tempo era um fantasma, mas hoje se materializou nas nossas vidas, nas nossas compras, em todos os momentos. Como combater essa inflação, não só nos produtos, mas também nos combustíveis? Através do programa de transferência de renda que nós vamos criar, levando recurso àqueles que mais consomem e que são também os que mais pagam impostos, né, já que a gente sabe que a maior fatia da tributação no nosso país advém dos impostos sobre consumo e não sobre a renda, a gente vai gerar um crescimento sustentável da economia e automaticamente os preços começarão a cair. Eu creio nisso. Agora, falando da política da Petrobras, falando dos combustíveis de forma específica, a gente precisa urgente de mudar essa política de preços. A gente viu o que aconteceu aí nessa semana, uma conta meio... É difícil você explicar para quem está nos assistindo, porque o político, aquele que se dispõe a representar o povo, ele tem que falar para quem está em casa, para quem está nos assistindo. Esse é o foco da nossa mensagem. É difícil eu aqui, como candidato à presidência da República, como pré-candidato, explicar para essas pessoas que estão em casa, dizer o seguinte para elas: olha, o aumento do combustível se dá porque nós temos aí uma tal de política de preços, de paridade do preço do barril do petróleo no exterior. Então, sempre que o dólar subir, o preço do combustível vai subir. E aí, então, eu estou dizendo, olha, brasileiro, subiu porque o dólar subiu, é atrelado. E aí o dólar começa a cair, como começou a cair agora, e o preço do combustível não cai junto. É difícil você convencer o eleitor, é duvidar da inteligência do eleitor, é achar que o povo é burro, tentar empurrar essa desculpa goela abaixo. Isso foi uma política criada no governo Michel Temer com o único objetivo de impulsionar ainda mais os lucros já exorbitantes dos acionistas da Petrobras. Só um pré-candidato com independência e coragem pode dizer que vai mudar a política de preços para que a gente não siga mais a cotação do dólar. Ah, isso vai afugentar os investidores. Todo mundo vai para fora e aí não vai ser possível mais manter o combustível aqui, oferecer o combustível da maneira que é oferecido hoje no nosso Brasil. Mentira, conversa fiada, até porque essa política de preços passou a ser adotada em 2016. Ora, então como que a gente viveu até 2015 sem essa política de preço? Então é só retornar ao regime anterior e é isso a que a gente vai se propor. O senhor falou em política de transferência de renda. Qual seria o modelo? Seria o que já existe hoje do Bolsa Família ou como melhorar o Bolsa Família? Não, um modelo mais amplo, um modelo mais abrangente. Nós estamos formatando isso ainda com a nossa equipe, com aqueles que contribuem, que estão contribuindo com a construção do nosso plano de governo na área econômica, mas o que eu defendo é um programa mais amplo que atenda um número maior de pessoas, assim como foi nos moldes do auxílio emergencial que foi pago durante a pandemia. E a gente já tem fontes de financiamento para esse novo benefício que seria pago. A principal dessas fontes de financiamento, elas viriam através de uma reforma tributária ampla, profunda, que busque realmente, tenha como escopo principal a diminuição da desigualdade social no nosso país através da transferência de renda. Só um exemplo rápido aqui para você entender. A gente tem um país tão desigual que todo brasileiro que está nos assistindo sabe o sufoco que é para pagar IPVA, para pagar IPTU todo ano. Agora, inexplicavelmente, quem possui jatinhos, lanchas, helicópteros, não pagam qualquer tipo de tributo. Essas pessoas não pagam qualquer tipo de imposto. Nós vamos começar a taxar essas embarcações. Aqui eu te confesso, num sentido mais simbólico, não é nada que vai representar grandes ganhos tributários, mas num sentido simbólico mesmo, de passar a seguinte mensagem para o brasileiro: olha, está todo mundo no mesmo barco, a partir de agora nós vamos tratar as pessoas com igualdade, todo mundo vai ter que dar sua parcela de contribuição. Uma medida aí sim um pouco mais efetiva em termos de arrecadação, que é o aumento do ITR.
Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, vamos colocar ali quem tem entre 10 e 15 alqueires de terra, paga algo em torno de R$300 por ano de ITR. É inacreditável. Já não está errado, R$300 por mês? Não, por ano. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. R$300 por ano, vamos dividir aí cerca de R$25 por mês a título de ITR. É uma piada, é uma chacota com o povo brasileiro. A gente pretende aumentar aí pelo menos 10 vezes o valor do ITR. Ora, mas aí vai ser quase um confisco, vai ficar um valor muito alto? Não vai. Alguém pagar R$3.000, nesse exemplo que eu dei aqui, de 300 para R$3.000 por ano para ter uma propriedade rural, não me parece nada exagerado, nada agressivo, não. Acho algo plenamente possível e só isso daí colocaria de 100 a 200 bilhões de reais a mais de arrecadação nos cofres da União. Enfim, citei duas aqui, mas uma série de medidas, a maioria delas através da reforma tributária, que vão possibilitar o financiamento desse, estou batizando aqui, chamando a priori de auxílio emergencial, só para comunicar de maneira fácil, para que possa as pessoas entenderem o formato do que a gente defende através desse programa de transferência de renda. Bem, agora para fazer tudo isso, é preciso ter apoio do Congresso. É como se diz, é preciso combinar com os russos, né? Como governar sem fazer os famosos conchavos e a distribuição, fatiamento do governo, para que assim se consiga ter um governo que aprova que faz alguma coisa? Esse sim é o grande desafio. O grande desafio não é sempre, na maioria das entrevistas que eu tenho concedido, quando eu digo, olha, vou criar um programa de transferências de renda, vou trazer o auxílio emergencial de volta e colocar R$600 na mão do brasileiro. A primeira pergunta é assim, de onde vai tirar recurso para isso? Essa pergunta não deveria existir. Vai tirar dinheiro de onde a gente tira dinheiro para tudo, para pagar meu salário, para pagar o SUS. De onde? Do bolso do trabalhador que paga imposto, né, dos cofres da União. A questão ali é só a prioridade. A pergunta deveria ser sempre essa, Alexandre, que você acaba de fazer, né? Como trazer o Congresso junto, já que não é possível fazer nada sozinho. Aí a responsabilidade ela é duplamente de quem está nos assistindo, dos eleitores. Primeiro, na hora de votar, no mês de outubro, entender que a escolha dos representantes do Legislativo tem o mesmo peso e importância do Executivo. Em eleições municipais, todo mundo foca na escolha do prefeito, debate o prefeito e se esquece dos vereadores. O mesmo acontece a nível estadual e nacional. Então, entender que a importância de votar para deputado federal é a mesma de votar para presidente da República, primeiro ponto. E o segundo ponto, aí pós-eleições, aí você vai precisar de uma união do presidente eleito com os eleitores, é você mobilizar, fazer uma pressão realmente. Bolsonaro teve uma chance única de fazer isso, de aprovar as reformas que o nosso país precisava nos 6 primeiros meses de mandato, quando ele gozava de uma popularidade gigante e ele tinha força, tanto com a população quanto no Congresso, para realizar essas reformas e não o fez. Eu, como presidente da República, pretendo fazer, nos 6 primeiros meses de mandato, todas essas reformas pelas quais o nosso país precisa e contando com essa ligação que eu tenho com o povo brasileiro, que eu utilizei dessa ligação, desse apelo, dessa força, para a gente conseguir aprovar o auxílio emergencial, para a gente conseguir prorrogar o auxílio quando tentaram acabar com ele muito antes da hora, né? E em N outros momentos, durante o meu mandato de deputado federal, que eu utilizei dessa ligação, desse elo forte que eu tenho com as pessoas e que se materializa diretamente através das redes sociais, é o principal canal de mobilização do meu mandato e será também de presidente da República, para a gente poder fazer essa pressão, no melhor sentido da palavra, para que o Congresso caminhe alinhado com os interesses da população e aprove as reformas que o nosso país precisa. E nossa entrevista está chegando ao fim, queria que você deixasse então o último recado para os eleitores, para os cearenses que estão lhe assistindo nesse momento. Deixar o meu abraço a todos, dizer da minha satisfação, da minha gratidão em estar aqui. Minha primeira vez no estado do Ceará. É um dado interessante nas minhas redes sociais, proporcionalmente ao número de habitantes. O estado do Ceará é o estado que eu tenho mais seguidores e espero até domingo descobrir o motivo de tanto apelo, tanto apoio, tanto carinho que eu recebo dos cearenses, de todas as pessoas da cidade de Fortaleza também. E estou muito feliz de estar aqui, espero poder contar com o apoio de todos para que a nossa pré-candidatura possa crescer e que a gente possa, no mês de outubro, ser essa esperança aí que o povo brasileiro espera, sonha que apareça, para que ninguém fique refém aí de escolher entre o menos pior nas eleições de outubro. Tá ok, então. Nós conversamos com André Janones, deputado federal por Minas Gerais, advogado, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Avante. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço.
Obrigado, boa sorte. Esse foi o JC Entrevistas de hoje. Lembrando que você deve se inscrever no nosso canal para ficar sempre atualizado sobre as principais notícias do estado do Ceará, acionar as notificações e deixar o seu like no nosso vídeo. Forte abraço para você e até a próxima.